This call is now being recorded. Beleza. Então, assim, hoje é dia 26, semana que vem é dia 2 de novembro, que é feriado, não sei se vocês se ligaram nisso, mas é o feriado de finados. E no dia 9 de novembro a gente tem semana acadêmica. Então, assim, a gente vai ter aí em torno de tem duas semanas em que a gente não vai ter aula de planejamento. E eu preciso que vocês utilizem essas 2 semanas para desenvolver o plano, né, o plano de comunicação, o plano de campanha de vocês. No dia 16 de novembro, vocês vão me entregar, que é o que está aqui, ó, entrega do plano de campanha, tá? Isso aqui, gente, é a segunda etapa do trabalho. No dia 16 de novembro é a entrega do plano de campanha. O que contempla o plano de campanha? Então, no domingo, vocês devem ter percebido, vocês receberam uns 37 e-mails meus, mais ou menos. Confirma? No domingo, pessoal, eu atualizei aqui o quadro de tarefas da disciplina. Então, por exemplo, tá aqui, ó, plano de campanha, tá? Data de entrega, 17 de novembro. Aqui dentro do Google Classroom, vocês entram dentro do plano de campanha e vai estar aqui, ó, tutorial planejamento, tá? Tá escrito errado, mas é planejamento. Se vocês acessarem esse arquivo, vocês vão ver que tem todo o passo a passo do que é que vocês têm que me entregar no dia 17, que eu expliquei na última aula que a gente teve, tá? Então, é uma espécie de uma apresentação em que vocês vão melhorar o briefing, ó, tem o briefing de novo aqui que vocês vão reorganizar, incluir informações que faltam, ajustar o que porventura eu pedi para vocês ajustarem no feedback, o público-alvo da campanha, aí tem a parte da concorrência, da análise da concorrência, aí tem análise SWOT, tudo isso estava no briefing, vocês só agora vão layoutar num formato de apresentação, como se vocês fossem fazer uma apresentação para o cliente do planejamento. No caso, o cliente sou eu, né? Aí vocês vão fazer uma pesquisa de mercado, e eu propus para vocês escolherem 3 tipos de pesquisa, ou vocês vão fazer algumas entrevistas com clientes atuais, ou vocês vão aplicar formulários com clientes potenciais, ou vocês vão analisar a concorrência, fazendo algum tipo de cliente oculto, visitando a concorrência, fazendo um diagnóstico da concorrência, analisando como que a concorrência está agindo, ou vocês vão fazer uma pesquisa de tendência, tá? Essas entrevistas, os 2 primeiros itens, né, realizar entrevistas com clientes atuais, aplicar formulários com clientes potenciais, se vocês escolherem uma dessas, eu posso revisar, posso avaliar o questionário que vocês vão usar. Então, vocês podem fazer uma proposta, Ciro, a gente pensou em fazer algumas entrevistas com alguns clientes atuais, para saber se as pessoas gostam da empresa ou não gostam, o que elas pensam do preço, o que elas pensam do serviço. Vocês podem montar um roteiro, por exemplo, de perguntas. E antes de fazer, se vocês quiserem, vocês podem me enviar para eu analisar se está legal ou não, o que é que está faltando, e depois vocês podem aplicar essas entrevistas. E o mesmo cabe ali para o formulário, se vocês quiserem criar um questionário online, por exemplo, e mandar para clientes potenciais, né? O que é clientes potenciais? São pessoas que não necessariamente são clientes da empresa que vocês estão atendendo, mas que podem vir a ser. E vocês querem fazer um levantamento com essas pessoas, no sentido de saber a percepção que elas têm sobre esse tipo de produto, qual é a empresa que elas costumam comprar, a mesma coisa, sensibilidade de preço, quais as características de qualidade que elas esperam de um serviço desse tipo. Enfim, tem muita coisa que vocês podem perguntar. Também posso fazer uma avaliação aí desse formulário para vocês começarem a coletar. A parte da concorrência, o cliente oculto nada mais é do que vocês fazerem algumas visitas. Então, imaginem, por exemplo, deixa eu pegar um caso, a barbearia, né? Aí vocês vão, por exemplo, fazer
visitas em outras barbearias aqui da cidade para saber como é que é o ambiente, como é que é o atendimento. Vão fazer uma avaliação, sei lá, da comunicação dessas marcas na internet para saber o que é que tem de bom, o que tem de ruim. Isso vira um relatório para a gente ter como referência. E a análise de tendência é de a gente reconhecer algumas forças, alguns movimentos que esse mercado tá fazendo. Eu mostrei para vocês na aula passada o exemplo de algumas tendências da área de alimentação, né? Se vocês resgatarem ali a videochamada da aula passada, vocês vão ver isso. Então, vocês vão escolher uma pesquisa de mercado e vocês vão aplicar e vão apresentar os resultados dessa pesquisa. O plano, ele ainda acaba com algumas definições, como, por exemplo, a definição dos objetivos de comunicação, de marketing, a definição das estratégias que vocês pretendem utilizar, a definição das ações que vocês pretendem utilizar, que são as táticas. E aí, por fim, ainda tem a definição do posicionamento de marca. Isso aqui, pessoal, são textinhos, assim, que vocês vão construir, tá? Não é mais uma etapa de análise, é uma etapa de definição mesmo, né? Uma definição antes da criação. Pode ser um formulário, sabe? Só que, assim, a entrevista, Bárbara, ela tem... se a gente tem a capacidade de conversar com a pessoa, assim, mais ao vivo, ela normalmente oferece para a gente mais dados, tá? Se eu mandar para ti um formulário com questões abertas para te escrever, né? E pedir, Bárbara, responde aí para mim. Provavelmente você vai responder de uma maneira mais rápida, tentando escrever o mínimo de texto possível. Então, isso a gente acaba perdendo muitos detalhes. Sem falar que a entrevista, a, a ideia é que a entrevista ela tem a capacidade de a gente conversar, dialogar com a pessoa. Então, ela responde uma coisa, de repente a gente faz uma outra pergunta, que é uma continuidade da resposta dela. Então, a entrevista ela tem muito mais qualidade de conteúdo do que a gente simplesmente aplicar um formulário. Aí é uma decisão que vocês têm que tomar, sabe? Buenas. Então, o planejamento em si, pessoal, o plano de campanha é isso, tá? Esse aqui é um material que tem como prazo de entrega lá no dia 17. Então, vocês têm em torno de 21 dias para fazer isso. É importante vocês irem fazendo aos poucos, para que quando chegar lá no dia 17, vocês tenham condição de entregar sem desespero, tá? Boa parte do trabalho é o briefing que vocês já fizeram, é só vocês lealtarem nesse novo modelo. A pesquisa é algo que eu sugiro que vocês façam logo, tá? Para vocês terem aí condições de utilizar no trabalho. E aqueles últimos itens, objetivos, estratégias, ações e posicionamento, são respostas que seriam importantes que vocês fizessem a partir desse exercício que eu coloquei aqui, ó, aqui no Google Classroom, que é isso aqui, ó, Canvas do plano, tá? Organização das ideias. É uma atividade que eu coloquei aqui para o dia 1º de novembro. Ó. O que é o Canvas do plano? Eu fiz vários links aqui para vocês, ó, cada um tem um link. Quando vocês acessam esse link, tem aqui uma espécie de um painel. Ó. Isso aqui eu mostrei para vocês também na aula passada, como é que se fazia. Vocês podem resgatar no final do vídeo da aula passada esse Canvas. Mas assim, a gente tem aqui um quadro no final, que é esse aqui. Ó. Qual o objetivo de marketing? Qual o problema de comunicação? Qual o objetivo de comunicação? Quem é o público-alvo? Quais as suas características? Qual o posicionamento pretendido? Quais as estratégias? Quais as táticas? A ideia é que vocês consigam montar um quadro respondendo essas questões. E aí eu vou revisar isso ali depois do dia 1º para avaliar se vocês estão no caminho ou não, se falta alguma coisa ou não, e aí eu vou responder aqui no próprio Google Classroom pontos para vocês melhorar.
Essa estrutura aqui, eu expliquei na aula passada, no vídeo, é só vocês seguirem esse passo a passo aqui, ó. Então, eu sugiro que vocês criem um objetivo de marketing, escolham pelo menos dois problemas, aliás, no máximo dois problemas, não mais do que isso. E baseado nesses problemas, vocês vão ter, sei lá, o nosso problema é esses dois aqui, ó, as pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam experimentar. Se vocês tiverem esses dois problemas, os dois objetivos de comunicação são esses dois aqui. Os dois públicos também são esses dois primeiros. Aí, esse item aqui, ó, vocês vão descrever. Se vocês tiverem dois públicos e eles forem diferentes, vocês podem descrever dois públicos. Mas, a princípio, eu acho que vocês vão acabar trabalhando com um só. O posicionamento é como que a marca deve ser percebida. E aqui são as ideias. Já aqui, os dois últimos quadros são as ideias que vocês precisam utilizar para a campanha. Então, escolham aí 2, 3 estratégias e depois detalhem as estratégias aqui embaixo. Né? Por exemplo, eu quero identidade de marca, campanha de publicidade e comunicação institucional. Vamos supor que vocês coloquem números aqui, né? 1, 2 e 3. Aqui embaixo vocês podem colocar, número 1, identidade de marca. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um logotipo, a gente vai fazer um MIV, a gente vai criar alguns brindes, a gente vai reformular, sei lá, a fachada da empresa. Campanha de publicidade, número 2, detalhamento das ações. O que a gente vai fazer no 2? No 2 a gente vai ter um audiovisual, a gente vai ter um anúncio para o jornal, a gente vai ter um spot para a rádio, a gente vai fazer, sei lá, conteúdos para as redes sociais. Aí vai ter mais lá, evento. Evento, vamos supor que seja uma estratégia que vocês utilizem. O que vocês vão colocar, como é que vai ser esse evento? No evento a gente vai ter um stand, a gente vai ter a distribuição do material, que é o detalhamento da ação. Então, esse quadro aqui, vocês têm que montar, eu sugiro que vocês façam isso em grupo aí, um dos dias da semana, ou até mesmo pelo WhatsApp, sei lá, como vocês preferem trabalhar, mas montem esse quadro e me avisem lá que ele está pronto. Aí eu vou entrar no Google Classroom e vou dar um feedback para vocês. Essa estrutura vocês vão utilizar para fazer depois o trabalho lá, layoutar aquela etapa dos objetivos, das estratégias, das ações e do posicionamento, que é o final do trabalho do plano de campanha. Professor. Oi. Uma pergunta. Sobre a questão de apresentação de trabalho em grupo em si, a gente vai apresentar pelo Google Meet aqui ou a gente vai apresentar presencial? A apresentação do trabalho é só no dia 14, tá? 14 de dezembro. Não, isso que eu tô perguntando, se vai ser pelo Google Meet. A princípio vai ser no Google Meet, cara. A princípio vai ser no Google Meet, a não ser que, sei lá, eu veja que possa ser diferente, mas não estava pensando em fazer presencial, não, realmente. Sim. Tá? Tudo bem. Beleza. Mas é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida sobre essa questão de cronograma? Dia 30 a gente vai fazer a prova, ou vocês vão me entregar a memória, como a gente comentou. E aí a apresentação do trabalho é no dia 14 de dezembro, lá no final da disciplina. A entrega do dia 16 é só a entrega, não tem que apresentar nada. Vocês só vão apresentar uma vez, que é no final da disciplina ele completo. Pessoal, digam alguma coisa aí no chat, se está todo mundo por dentro e precisam de mais alguma explicação ou não. Beleza. Tranquilo. Então, Isadora, eu acho que tudo depende muito da empresa que vocês estão atendendo, tá? Por exemplo, lá do salão lá de beleza da tua família, né? O que será que seria mais interessante? Dá uma pensada, pensa sobre isso, tá? O que seria mais interessante? Que a gente fizesse uma investigação da concorrência? Que a gente conversasse com os clientes atuais para saber o que eles pensam sobre o serviço?
Que a gente avaliasse tendências do mercado para tentar dar uma renovada no salão. Depende de cada cliente, sabe? E eu não quero que vocês façam. Se eu fosse fazer um plano de planejamento estratégico, assim, de comunicação para um cliente, provavelmente eu faria mais de uma pesquisa, faria talvez 2, 3 dessas. Mas o objetivo aqui é que vocês tenham uma primeira vivência, né, desse tipo de projeto. Então, eu não vou fazer com que vocês façam todas, mas eu queria que vocês avaliassem, assim, o que é que será, o que seria mais interessante para o cliente, né? Para vocês melhorarem a campanha dele. Não tem uma resposta para te dar, sabe? Todas elas têm uma certa complexidade e vão ajudar de alguma maneira. Buenas. Gente, vamos lá. Sobre algumas estratégias, né, de campanha. A estratégia mais comum, gente, é a campanha de publicidade, a campanha institucional, tá? Mas eu quero propor para vocês aqui uma reflexão sobre algumas outras ideias que podem ser utilizadas nos planos de campanha, tá? Então, por exemplo, marketing de guerrilha. Marketing de guerrilha é uma estratégia de comunicação. O que vocês entendem por marketing de guerrilha? Alguém gostaria de propor aí o que acha que é marketing de guerrilha? Ó, eu vou falar, mas não sei se tá certo. Não seria Claro. aquela que faz, tipo, no ambiente de fora, tipo, tu usa o local para fazer uma campanha? Que nem em shopping. Legal. Sim, normalmente a gente usa um espaço, assim, tipo, aberto. Essa dinâmica, ela é bem comum, tá? A ideia de marketing de guerrilha, como a Bárbara comentou, gente, é criar uma experiência com a marca, né? Uma experiência que gere emoção, que gere uma surpresa, e a partir dessa experiência, ele vai entender o posicionamento da marca, ele vai gravar na memória, né? Tem assim, vários estudos que indicam que quando a gente tem emoção envolvida na experiência, a tendência é que a gente tenha uma maior capacidade de guardar na memória uma informação, né? Então, imaginem, por exemplo, no centro da cidade, a gente faz uma performance lá, sei lá, com artistas, e nessa performance a gente tem a apresentação da marca, explorando o conceito dela, o posicionamento dela. Isso vai fazer com que as pessoas que estão lá no centro da cidade percebam aquela marca e, sei lá, tirem fotos, gravem aquela situação, comentem com os amigos, então gera todo um buzz, né? É muito comum que as marcas, quando elas organizam essas ações, elas gravem também uma espécie de um videoclipe, de um documentáriozinho e publiquem nas redes sociais, isso também gera uma outra repercussão. Então, o objetivo do marketing de guerrilha é mais ou menos por aí. Então, é uma tática para gerar atenção, interesse, e a gente usa métodos não convencionais. Ou seja, a gente não explora mídia de massa, a gente não explora esse tipo de intervenção assim mais clássica, né, mais convencional da propaganda.
Então, assim, gente, essa aqui é uma ação da Coca-Cola que foi mundial, assim. É uma ação de marketing de guerrilha, uma estratégia de marketing de guerrilha, e a ação dessa estratégia basicamente envolvia colocar algumas máquinas de refrigerante em alguns lugares estratégicos, shopping centers e afins. E a máquina, ela tinha vida, né? Tinha alguém lá dentro da máquina e tal, a máquina se movimentava durante o shopping, e dentro do shopping, né? E as pessoas eram estimuladas a interagir com a máquina, a abraçar ela, a falar com ela. E aí, em troca dessa interação, a máquina entregava um presente para a pessoa. Uma coisa, tipo, super simples, se a gente for pensar. A ação nos Estados Unidos, a máquina da Coca-Cola, ela tinha um texto, né? Estava escrito assim, hug me, que é tipo, me abrace, né? Então, as pessoas, elas abraçavam a máquina e aí a máquina dava um presente. Então, isso aqui, pessoal, é uma estratégia de marketing de guerrilha. Existem vários outros exemplos, tá? Por exemplo, talvez você já deve ter ouvido falar de uma expressão chamada flash mob, que é tipo uma apresentação artística de dança no meio do nada, assim, você tá lá, sei lá, no metrô e do nada começa um artista a cantar ou começa a tocar uma música, todo mundo começa a dançar. É um exemplo de marketing de guerrilha também. Então, a proposta é criar uma ação experiencial em lugares abertos para a pessoa interagir com a marca e ter uma experiência diferente com aquele produto. Ela sempre busca surpreender o público, ela tem um impacto emocional, né? Esse impacto emocional, ele normalmente gera algum tipo de efeito de memória mais forte para a pessoa, e o ideal é que ela tenha um baixo investimento financeiro, né? Então, poxa, olha essa ação da Coca-Cola, quanto que deve ter custado, né? Vamos pensar. Muito menos do que qualquer tipo de investimento de mídia de massa que ela poderia ter feito. São coisas que funcionam, tá, gente? E normalmente são ideias que a gente não considera muito quando a gente está pensando no plano de campanha. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, e é uma coisa que vocês têm que refletir, tá, gente? Primeira coisa que vem na cabeça que eu vejo, assim, que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em campanha, é criar card para rede social. E, assim, eu digo para vocês, card no Facebook e no Instagram não vai salvar a vida de ninguém. Nem da empresa, nem do publicitário, nem de ninguém. Então, a gente tem que pensar numa solução de comunicação mais arrojada, né? Esse é o tipo de coisa que torna a campanha mais arrojada. Teve uma época que até a gente poderia ter feito esse semestre, mas quando eu explicava esse tipo de intervenção, eu estimulava que os alunos criassem uma estratégia de marketing de guerrilha para as campanhas ali no campus. Eu lembro, tipo, de um caso que funcionou muito bem, depois a empresa acabou usando, que foi talvez alguns de vocês conheçam a Pecim, que é uma indústria de doces ali de Erechim. Tinha um grupo que estava fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo agora, trabalhando com o lançamento de um chocolate novo da Pecim, que era o Afeto. O Afeto. Hoje eu acho que não existe mais o Afeto, acho que ele foi lançado e foi descontinuado. Mas, enfim, o que era o Afeto?
era um chocolate que tinha a ver com carinho, né? O nome tem a ver com carinho. E aí o grupo ele pensou numa ação de marketing de guerrilha, explorando aqueles cartazes, aquela ideia dos cartazes do doe um abraço. Basicamente, eles criaram uma ação desse tipo no campus. Eles tinham alguém que ficava parado no campus com um cartaz de doe um abraço, doe um abraço. E aí, quando a pessoa lá aceitava e abraçava quem estava com cartaz, saíam vários colegas assim escondidos atrás das árvores, do outro lado da rua, agradecendo, pulando com balão, com confete. E no final a pessoa ainda ganhava, tipo, tinha uma caixinha, assim, tipo uma caixinha de tesouro, que abria aquela caixinha e dentro da caixinha tinha um afeto. E aí a pessoa levava um afeto para casa, o chocolate da Pessim. Tipo, uma coisa simples, bem super simplória, assim, mas que tinha a ver com o posicionamento do produto, gerava uma experiência emocional, eles gravaram todos os bastidores da ação e tudo isso virou um material aí para a marca se comunicar na internet. Eles fizeram essa experiência em Passo Fundo, no campus da UPF, e depois a Pessim, ela refez essa ideia na URI e em outros lugares ali em Erechim, o que foi bem legal também. Então, esse tipo de estratégia, quando bem organizada, ela tem essa perspectiva de de ter um efeito viral, né? De ter uma capacidade de engajamento superior à média nas redes sociais. E isso é uma maneira de gerar exposição para a marca que não é simples, né? Não é tão fácil. A gente tem que aproveitar, né, esse tipo de situação, porque tem sido cada vez mais difícil ter um conteúdo que se propaga na internet, por causa do algoritmo, por causa enfim, das definições aí de configuração das redes sociais. E esse é um tipo de conteúdo que propaga fácil, porque é algo mais surpreendente, é algo que é diferente, né, em relação ao que normalmente se faz. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Foi uma ação de comunicação que ganhou um prêmio em 2019 de Cannes, como uma das melhores ações de marketing no mundo, tá? Não sei se vocês já ouviram falar dessa ação. Enfim, vou mostrar aqui e a gente já fala sobre ela. Today is International Women's Day, and one Wall Street firm is marking the occasion by placing this statue of a little girl staring down the iconic charging bulb. The new image was put up by State Street Global Advisors. Powerful little girl. Presenting women's daily experience of having to face a ton of bull. There's certain values like diversity that have a return. The fact that the industry has acknowledged this fund is quite important. The most famous girl in all of New York City. ¿Te entiendes, girl? La niña sin miedo. People, young and old, are flocking to her. The fearless girl on Wall Street has already made a lasting impression. It's the hottest selfie in town still. As she's become a social media phenomenon, Fearless Girl has also become a broader symbol of female empowerment. 19,000, 25,000, 28,000, 30,000 people have already signed a petition to keep the statue here longer. The Fearless Girl will be allowed to remain at her post. This statue has crystallized this moment in history. My generation fought for the women of today, so that little girl is saying a lot. Alguém já tinha ouvido falar disso, gente, dessa ação? Vocês entenderam ela? Não. Quem que falou aí que eu não peguei? Então, gente, o que acontece, tá? Tem uma rua em Nova York, que é a Wall Street, é uma das ruas mais importantes do mundo.
E essa rua, ela é reconhecida, assim, internacionalmente como um lugar onde se concentra uma proporção significativa, assim, das transações comerciais, do capital do mundo. Ele transaciona, né, nesses lugares, nessa rua, porque ali a gente tem as sedes das principais empresas do mundo. Então é um símbolo, não só um símbolo de Nova York, como é um símbolo do capitalismo. E aí essa rua, no final dela, ela tem um monumento que é um touro. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Um touro, tá? O touro eu conheço, porque ele é bem famoso, mas essa dessa menininha aí eu nunca tinha visto. E aí no final dessa rua tem um touro. É esse aqui, ó. É esse touro aqui, ó. Talvez vocês já tenham visto ele por aí. Que ele representa tipo, a força, né? Toda a capacidade de agressividade do mercado do capitalismo nos Estados Unidos e tal. Então, o que essa ação ela quis dizer, tá? Bom, eles pegaram a estátua dessa menina e eles fizeram essa estátua bem na frente do touro. Aqui fica bem clara, aqui nessa imagem fica bem clara a ideia. Tá? E eles colocaram isso no Dia Internacional da Mulher, né? Eles colocaram essa estátua lá no Dia Internacional da Mulher. Qual que era a mensagem, né? Tipo assim, era a menina destemida, era a menina enfrentando todos os dramas, os tabus, as dificuldades que a mulher tem no mundo, né? Tipo, ela está enfrentando o que há de mais poderoso no mundo, que é o mercado, que é o capitalismo, que é essa diferença, né? Que porventura exista de oportunidades, de valorização, mais ou menos por aí. Então, essa estátua foi colocada na frente do touro. E a menina, assim, ela tem um ar a imagem dela parece que ela tem muita confiança, assim. Tipo, ela é super pequenininha, mas o olhar dela, a maneira como ela tá com o queixo levantado, assim, parece que, tipo, ela não tem medo de nada. Ó. Ela tá cagando pro touro, né? E aí o que aconteceu? Essa estátua, gente, quando ela foi vista na frente do touro, as pessoas começaram a se achar interessante, assim, a ficar impressionada, né, com aquela cena que se construiu. E as pessoas começavam a tirar foto da menina, repetir a mesma pose. Enfim, teve todo uma repercussão em cima da imagem dela, que foi propagada, que foi distribuída durante a semana ali da mulher. E a ação ganhou uma exposição gigantesca, assim, foi muito positiva. E ela ganhou o prêmio no Festival de Cannes como a estratégia mais bem-sucedida de publicidade de 2019. Tem uma marca que assinou essa ação, agora eu não lembro que marca que é, aqui no vídeo não aparece. Se eu não me engano, é um conjunto de marcas, né, um grupo que organizou a ação, que eu acho que são de empresas ali de Wall Street. Mas, enfim, quando a gente fala de marketing de guerrilha, gente, a gente tem dois grandes tipos, assim, de marketing de guerrilha, que é intervenção e performance, né? Intervenção é esse tipo de aplicação criativa, e eu tenho, sei lá, um grafite em algum lugar especial, eu tenho uma estátua num lugar especial. A máquina da Coca-Cola, de alguma maneira, é um tipo de intervenção também, mas é uma aplicação criativa da marca, expressada no cotidiano, na paisagem, no dia a dia da cidade, sei lá. E tem um outro tipo de marketing de guerrilha, que é o marketing de performance.
aqui eu tenho normalmente artistas envolvidos, eu tenho música, eu tenho dança, eu tenho alguma apresentação artística, sei lá, qualquer. Isso também gera exposição, também desperta interesse. Eu estava procurando algumas ideias, deixa eu ver se eu coloquei aqui, acho que não. Algumas ideias aí de ações de performance. Tem muito flash mob, né? Que já foi feito. Mas teve uma que eu achei interessante de um restaurante no Rio de Janeiro. Tem no YouTube, eu cheguei até a baixar, mas não coloquei aqui na apresentação. Que os caras, eles criaram uma espécie de estrutura que fazia com que um artista, sabe esses artistas de rua, eles colocaram um artista de rua numa estrutura na frente de um restaurante em que aquela estrutura dava a impressão que o artista estava voando, que ele estava voando, né? E o restaurante falava de comida leve, coisas do tipo. Então as pessoas passavam na frente daquele restaurante e tinha aquela pessoa aparentemente voando na frente do restaurante, elas paravam, ficavam olhando aquilo e tal, e aí naquele momento em que as pessoas ficavam ali paradas e tentando entender o que era aquilo, tinha alguém que abordava, que falava da comida leve do restaurante, que o restaurante ficava não sei aonde e tal, ali na frente, entregava um folheto e a pessoa entrava no restaurante. Tipo, um negócio super simples, mas que tinha conexão com o posicionamento da marca e impacto no fluxo de pessoas ali da empresa. Pessoal, então, além de campanha de publicidade, de campanha institucional, marketing de guerrilha é um tipo de estratégia. Outra estratégia, patrocínio. Tá? Patrocínio também é um tipo de estratégia que é legal a gente entender, né, o que significa patrocínio. Patrocínio é quando a gente apoia financeiramente um evento, uma pessoa, uma iniciativa, um artista, um influenciador, e em troca, esse artista, ele expõe o nosso produto, né? Ele expõe o nosso produto. Então, eu posso pagar, por exemplo, um influencer com dinheiro ou com produtos, e ele fala do nosso produto. Eu posso pagar um evento, e o evento vai mostrar a marca do nosso produto. Essa também é uma estratégia que pode estar no plano de campanha, tá? E é uma estratégia importante. Só que é legal a gente entender que essa estratégia não é simplesmente uma estratégia de exposição de marca, né? Não é assim, eu vou pagar o fulano de tal para ele falar do meu produto. Eu tenho que entender que essa estratégia, ela tem a ver com a imagem da marca, né? Ou seja, quando eu patrocino um esportista, eu não estou só fazendo com que esse esportista leve a minha marca para o lugar onde ele vai fazer, onde ele vai competir. Eu estou dizendo que a minha marca apoia o esporte. Né? Tem um conceito simbólico atrelado entre artista e marca que a gente tem que considerar e que é tão importante quanto a exposição. Né? Então, eu lembro que quando eu trabalhei na UPF um tempo, lá no marketing, todo dia a gente recebia propostas de pessoas querendo patrocínio. Né? Mas ninguém vendia essa ideia do patrocínio como uma possibilidade de melhorar a marca da UPF. Todo mundo vinha com aquelas histórias, porque o meu evento tem não sei quantas pessoas que assistem, você vai ter a tua marca exposta para não sei quantas pessoas, tipo, isso, gente, é importante, mas não é o suficiente para a gente fazer um patrocínio. O patrocínio tem que ser capaz de gerar exposição e também conseguir gerar uma imagem positiva, né, entre o patrocinado e o patrocinador. É mais ou menos por aí. Quando a gente patrocina um evento, uma pessoa, uma iniciativa, é como se a gente estivesse roubando um pouquinho do símbolo daquela pessoa, um pouquinho da imagem daquele patrocinado para a marca patrocinadora. Então, um dos maiores cases de patrocínio que o esporte já vivenciou, pessoal, foi o Ayrton Senna, na década de 90, assim, no início da mídia de massa popularizada, né?
E o case disso foi a Marlboro, né? A Marlboro era um cigarro, né? Uma marca de cigarro, e o carro de corrida do Senna era uma caixinha de cigarro da Marlboro. Ele tinha exatamente o desenho da caixinha de cigarro da Marlboro. E outras marcas que também apoiavam o, o esportista, como o Banco Nacional do Brasil, né? A própria Shell, o Boss, eram Honda, né? São marcas que também viveram muito essa Tag Heuer, que é uma marca de relógios, até hoje usa a marca do Ayrton Senna, usa a imagem dele na comunicação. Então, aqui não era só estar onde o Ayrton Senna está, mas é carregar, levar, beber, né, a imagem de vitória, a imagem de superação, a imagem de herói que o Ayrton Senna tinha. Essa era a proposta, né, de patrocinar um cara como esse. Red Bull hoje é a marca que mais investe em patrocínio esportivo no mundo. Tá? Se vocês, eu até vou entrar aqui para vocês olharem. Red Bull. É impressionante assim a quantidade de esportistas que a Red Bull patrocina em todos os esportes, e eles exploram esportes que são menos comuns, assim, né? Esportes mais específicos, diferentes. Então, olha só, do Brasil, e aí tem de todos os lugares do mundo, ó. E aí olha as modalidades, gente. Olha a quantidade de modalidade. Então, e aqui eu só peguei Brasil. Se eu tirar o Brasil, vai aparecer provavelmente várias outras modalidades, olha. Olha aqui a quantidade de modalidades que os caras investem. Então, o perfil do atleta Red Bull normalmente é o atleta prodígio. É aquele cara que está começando a despontar como líder do esporte. Não é o Lewis Hamilton, ele é o cara assim, tipo, aquele cara que vai ser o próximo grande campeão na próxima temporada. E esse é o perfil do patrocinado Red Bull. E além de ter atletas, eles ainda têm equipes, né? No caso da Fórmula 1, eles têm duas equipes, tem a Red Bull e a AlphaTauri, que é uma marca de roupa da Red Bull. No caso de futebol, eles têm clubes, né, como o Red Bull Bragantino aqui no Brasil. Eles patrocinam também name rights de alguns estádios, algumas arenas. E tem outras equipes, né, da Red Bull, no futebol americano. Eu acho que a força maior da Red Bull acho que é em saltos de paraquedas. Esportes que exigem esse tipo de adrenalina, sabe? Uhum. Tanto que a Red Bull patrocinou o cara que saltou da atmosfera aquela vez, lembra? Sim, foi o maior feito da Red Bull ter aparecido em todo o mundo, assim, e foi um atleta deles. Acho que Claro. o foco deles maior é salto de paraquedas, skate. Eles investem nesse tipo de coisa também, mas lógico que tem várias outras modalidades, né? Sim, eles querem visibilidade. Que tem a ver com o conceito da marca, que é Red Bull te dá asas, né? Poxa, o que tem a ver com o conceito da asas? Te dá asas, isso aqui, né? Tipo, é paraquedas, qualquer coisa que tenha a ver com avião, qualquer coisa que tenha a ver com aéreo, eles vão estar junto. Tem inclusive uma competição aqui nos eventos, ó, deve aparecer. Tem algumas competições que eles criam, né? Não só que é da Red Bull mesmo. Esse Sound Clash é muito legal. Não tem a ver com esporte, é uma espécie de briga eles colocam dois artistas, assim, um de cada lado da arena,
e eles meio que competem pelo mesmo público. Aqui é na Lituânia. Ó, eles fizeram um Soundclash na Lituânia com esses dois artistas aqui, que eu não sei quem é, Monique e Justinas Juratis, deve ser alguém relevante na Europa Oriental. A disputa do Cubo Mágico também, professor, que a Red Bull uma vez patrocinou, que eu achei muito interessante isso. Campeonato do Cubo Mágico também teve isso, que a Red Bull patrocinou. Campeonato de Cubo Mágico, tem um campeonato que eles fazem que é legal, que é, tipo, é um campeonato de avião de papel. E aí lá, com certeza tá aqui em algum lugar. Lá, Nossa, eu já vi isso aí. Faz o avião que voa mais alto, que fica mais tempo no ar. Cara, Eu já vi isso, é muito legal. Fora aquele outro que é um clássico da Red Bull, que eles fazem tipo um evento assim, que as pessoas criam um avião real de sucata, assim, e eles pulam de uma espécie de uma plataforma na frente de água, e aí eles avaliam qual que é a performance mais criativa, qual que é o avião que foi mais longe, qual que é o avião que teve a queda mais esdrúxula. Então tem um pouco de humor, tem a ver com asas, tem a ver com esporte. Essa é a proposta, gente. Red Bull, ela investe muito mais nisso, evento, atleta, do que mídia de massa. Eu acho que, inclusive, ela tem uma TV própria. Tem um canal de TV que é só da Red Bull. Não, eles investem menos em propaganda e mais nesse tipo de coisa. No caso do futebol brasileiro ali, no começo da temporada, os clubes estavam tipo, tendo problema em assinar com a Globo. Aí, eu não sei se a Red Bull chegou a assinar ou não, no caso o Bragantino. E aí eles propuseram transmitir os jogos deles no canal deles no YouTube, que tem acho que 10 milhões de inscritos, um negócio assim. Perfeito. Eles não são muito adeptos à mídia de massa. Eles investem, eles tentam criar os canais próprios. Eu acho que o futuro é isso aí, gente, sinceramente. Mas, assim, é uma marca que tem o tamanho que tem, muito fruto de patrocínio. O patrocínio trouxe a Red Bull no lugar onde ela está. E é legal que tudo que ela faz de patrocínio e criação de eventos, enfim, tudo isso comunica os valores da marca, o posicionamento da marca, que tem a ver com adrenalina, que tem a ver com competição, que tem a ver com ação, que tem a ver com energia. É isso aí. Alguns problemas, assim, que a Red Bull com certeza já deve ter enfrentado, mas que é legal a gente saber também que o patrocínio ele gera, que são crises de imagem, né? Quando a gente coloca a nossa marca atrelada a uma pessoa, um esporte, essa marca, ela explora da imagem do patrocinado que ele tem de melhor, mas também pode vir a explorar do patrocinado que ele tem de pior, né? Se esse cara ele é envolvido com algum crime ou alguma polêmica, sei lá, se ele se mete em alguma confusão, essa marca ela pode vir a também sofrer essa imagem negativa. Inclusive, os patrocinados normalmente têm um contrato em que, numa situação de uma exposição negativa, a marca pode vir a cancelar o seu contrato, né? E isso... Professor? Oi? E se alguém morre? Tipo... Provavelmente está no contrato, cara. Tudo isso deve estar no contrato. Porque são esportes que são perigosos, né? Sim. E se alguém chega a se acidentar e chega a morrer, acho que fica feio para a marca, né? Com certeza isso está no contrato, cara. O que a marca pode fazer, como que ela deve se comunicar, tudo isso está no contrato. Seguro de vida. É tipo que nem a Ferrari com o Schumacher, né? Aconteceu aquele acidente, como ele ainda tinha um contrato ativo, quem ficou mantendo os aparelhos que mantinham ele vivo, no caso, era a Ferrari que estava pagando. Agora eu não sei mais como é que tá, mas... Eu também não. Esse caso do Schumacher aí é uma incógnita. Não sei nem se ele tá vivo ainda. Não, ele tá vivo ainda. Ele não, ainda vivo mantém. Ainda tá. Eu acho que ele tá, tipo, ligado em aparelhos, mas não vivo. Ele tá vivo. Isso aí, Fábio, vivo. O importante é que ele tá vivo. O coração dele ainda bate.
Essas situações de crise de imagem são problemas, tá? Tem um caso clássico no Brasil que foi muito engraçado, não sei se vocês lembram disso daqui, ó, cadê? Isso aqui, ó. Teve um problema, logo que o Ronaldo, né, o fenômeno, ele era o cara que mais tinha investimento de patrocínio no mundo, assim. Isso, início dos anos 2000, por aí. Isso aqui aconteceu em 2008. E ele veio jogar no Flamengo durante um tempo. E aí ele se envolveu num caso com duas travestis, se eu não me engano, no carro. Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Ele estava bêbado e ele colocou essas pessoas dentro do carro. Eles foram para o lugar e ele descobriu que as duas não eram mulheres, ele achava que era. Enfim. E aí isso gerou uma polêmica, foi para a imprensa, e ele perdeu, tipo, uma grana federal por causa disso. Ele perdeu muito patrocínio por causa disso. Então, tudo isso tem uma conexão, assim, né? E quando a gente escolhe o profissional errado, o esportista errado, porventura pode gerar um efeito rebote, assim, para a imagem da marca. Tem um outro caso que é engraçado, que aconteceu recentemente também, foi de uma marca que estava patrocinando um casal, que era conhecido como o casal, tipo assim, era o casal modelo do Brasil. Hoje, talvez, o casal modelo do Brasil seja o Bruno Gagliasso e aquela Giovanna não sei o quê. Mas na época era esse casal aí. E aí eles tinham uma propaganda que estava rodando na internet, na TV, em que falava de amor. E o casal, ele representava o amor no Brasil. Só que começou a sair na imprensa, tipo, alguns boatos de que eles tinham brigado, que eles tinham se separado, que eles não se aguentavam mais juntos. Só que eles não podiam dizer publicamente isso, porque se eles falassem isso, eles iam romper o contrato que eles tinham com a marca. E aí isso foi meio que oculto durante um tempo, assim. Depois que acabou o contrato com a marca, ou por algum outro motivo, eles acabaram abrindo o jogo e tal, e aí a relação acabou de fato. Vocês sabem de que casal que eu tô falando, gente? Olha, eu não sei, mas o que mais tem é isso aí. Quem? O Neymar e a Bruna? Não, não é o Neymar e a Bruna. Não, o William Bonner e a Fátima Bernardes, eu pensei que tu tava falando. Jornalista, tá? Jornalista normalmente não faz trabalho de publicidade e propaganda, tá? Depois eu fiquei pensando. Não, não é o William Bonner e a Fátima. Esse casal aqui, ó. Ei, Manu. Nossa, Tem uma surpresinha pra você lá em cima. Olha o que eu pintei. Sabe que cor é essa? não. Aqui, ó. Pra quando ela estiver sozinha comigo, saber que você tá bem pertinho dela. Gostou? Com Souvenir, tudo que você mais gosta vira cor. Souvenir, sua casa, seu orgulho. O vídeo é lindo, gente, muito bem feito, a proposta do storytelling é ótima, mas deu merda, né? Deu merda ali na relação e aí não fazia mais sentido. Então, tipo, esse tipo de campanha, normalmente, quando envolve um artista, é um contrato em que ele faz o comercial, mas também vira um patrocinado da marca, né? Então, a gente começa a perceber ele levando a marca na roupa, sei lá, num acessório, ele participando dos eventos da marca, ele dando depoimento nas redes sociais. Então, é um contrato de casado, né, de produção dos materiais de propaganda e de patrocínio, de maneira geral.
E aí, assim, recentemente eu acho que a grande mudança que a gente tem nesse tipo de estratégia é a questão do influenciador, né? Muito do que a gente vê aí de publicidade na internet, nas redes sociais, vem dessa estratégia que a gente chama aí do influencer, né? Do influenciador digital. As marcas já elas têm organizado campanhas em que há uma estrutura de projeto nessa linha que a gente está comentando, e dentro desse projeto também tem esforços associados a esses influenciadores. Mas é importante a gente entender assim, gente, existem grandes nomes, né, personalidades em que... Professor, Fala, meu. eu queria saber se, tipo, se, digamos, eu contratasse um influenciador, ele teria um compromisso comigo, digamos, se ele tá fazendo propaganda para minha marca, ele, tipo, não poderia usar das rivais. Eu lembro que tinha uma vez que o Neymar fazia propaganda para Whey, e ele apareceu usando o celular da Claro, não sei o que, fotografaram, e daí meio que virou meme, viralizou, e, tipo, tem um compromisso? Provavelmente sim, cara. Tipo, aquilo que é sério, né? Aquilo que envolve uma grana significativa, tem contrato. E aí, nesse contrato, tem cláusulas. E nessas cláusulas aí existem esses detalhes, né? Mas é lógico que existem muitas relações comerciais ou de parceria com influenciadores que não tem contrato, que não tem nada, que é quase que um contrato de gaveta, assim, ó, eu te pago aqui, eles fizeram um acordo no direct do Instagram, sabe? Aí não tem como a gente cobrar muita coisa do influenciador. Mas aquilo que é sério, gente, bah, aí é outra pegada, né? Eu Com tenho roupa, né? Não acontece isso com roupa, de tipo fazer a pessoa ter que usar sempre a mesma roupa. Eu já vi também de acontecer isso, que aconteceu quando tiraram fotos da pessoa usando outra roupa. Por exemplo, um influenciador que hoje, quando a gente pensa assim, é o Fred lá da Desimpedidos, é um sim, PA lá que ele tem patrocínio da Adidas. Ele sim, só usa roupa da Adidas. Em sim, nenhum sim. momento você vai encontrar ele usando Nike. Aí se você chega a ver ele usando Nike ou alguma coisa do tipo, fudeu, né? Ele perde o contrato, é muita coisa. Exatamente. Mas assim, aí a gente está falando de casos, né, desses casos mais excepcionais, né? O Fred, o Whindersson Nunes, tipo, Não é? pessoas que têm representação, uma exposição gigantesca na internet. A grana que essas pessoas recebem de patrocínio é um negócio fora de sério, assim, gente. Tem um caso que eu estava acompanhando semana passada. Eu tenho uma marca que eu atendo aqui em Passo Fundo, que ela vende computadores, ela produz e vende computadores. E um dos públicos-alvo dessa marca são pesquisadores, a galera mais da área da ciência mesmo, assim, né, da saúde, da pesquisa, enfim. E aí a gente resolveu que a gente queria avaliar o que significava criar algumas ações da marca com o Átila e a Marino. E aí a gente entrou em contato com a Átila e a gente avaliou, tipo, quanto que custava ali e tal, né, pediu um orçamento. De um contrato durante um ano, mais ou menos, em que a gente pudesse fazer algumas ações com ele durante o ano. E a gente recebeu um orçamento, gente, que ia entre 200 e 300 mil reais, sabe? Com o Átila, que também não é o Whindersson Nunes, entendeu? Em volume de exposição. Então tem muita grana envolvida, né, nesse tipo de relação. Mas aí a gente começa a pensar assim, tá, Ciro, legal, mas isso aqui é muito inviável da gente pensar em uma solução para o salão de beleza lá da Isadora e das irmãs dela, né? Bom, aí o que a gente tem que pensar é numa solução que a gente chama de micro-influenciadores, né? O que seriam micro-influenciadores? São pessoas que têm representatividade, que têm algum tipo de repercussão na comunidade local, tem lá, sei lá, mais do que 5 mil seguidores, já está valendo. E que, porventura, a gente poderia fazer alguma ação de relacionamento, ou até mesmo criar um contrato, uma relação de parceria mesmo, de pagamento,
para que essas pessoas produzam conteúdo para a gente, né? Aí o negócio sai muito mais barato e faz muito mais sentido, né? Sai muito mais barato e faz muito mais sentido. Eu recentemente estava trabalhando para uma marca de pet e eu precisava de um micro-influenciador, eu precisava de micro-influenciadores para essa marca, né? E aí a gente começou a procurar perfis de cachorros, né? Que era um hotel de animais e tal. A gente começou a procurar perfis de cachorros que pudessem fazer esse trabalho. E aí a gente encontrou vários perfis de dogs, de gatos, e a gente começou a fazer algumas parcerias com esses perfis, e deu super certo. Tipo, a gente começou a oferecer algum presente, algumas diárias grátis no hotel, ou mesmo até dinheiro para o dono dos animais, e em troca esses animais produziam conteúdo sobre esse estabelecimento que a gente estava anunciando. Deu super certo. E uma coisa que é legal é que quando a gente começa a pensar nessa lógica do microinfluenciador, eles normalmente não sabem quanto que eles podem cobrar, né? Quanto que eles podem cobrar para fazer esse trabalho para a gente. E aí eu comecei a ter essa dificuldade, assim, em dar um direcionamento para eles de como cobrar. Depois eu descobri que existem alguns aplicativos na internet, esse aqui é um deles, ó. Vocês podem procurar depois. Mas existem outros em que a gente coloca lá o perfil nessa plataforma, e aí a plataforma indica. Desculpa, gente. Indica pra gente o que significa, né, uma publicação naquele perfil. Eu tinha feito na época aqui do Neymar, ó, e ele indicou 389 mil euros como preço de uma publicação no perfil do Neymar. E o do Cabrito, ali, que foi o meu influenciador, era 130 euros. A gente fechou por, sei lá, 500 pila, a gente pagou pro cara 500 reais, e ele fez a propaganda pra gente o mês todo. Então, tipo, são soluções que a gente pode ter, né? Que marcas que o cara lá da barbearia, que pessoas que o cara da barbearia poderia ter dentro do seu hall de influenciadores para falar da barbearia. Que marcas que a agroindústria lá que pessoas que a agroindústria de moranguinhos poderia ter como influenciador para falar dos moranguinhos. Então, tipo, dá para fazer isso, gente. E é uma estratégia que funciona. Nada melhor do que um depoimento de alguém para falar do produto. Nada melhor do que isso. Professor, o senhor podia dar um auxílio para nós, pois a respeito de valores, porque semestre passado nós tentamos pedir para o Miro inúmeras vezes para ele ajudar nós a questão de quanto a gente deve cobrar, esse tipo de coisa, sabe? A gente pediu ajuda para ele, ele acabou tipo não explicando para nós e só largou um PDF lá com as coisas lá e nunca explicou para nós. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que eu faço alguns trabalhos e eu cobro um valor que, sei lá, eu acho que é certo. Aí, às vezes, eu chego a comentar com alguém e falo, meu Deus, cobra só isso, né? Porque eu não tenho nenhum exemplo, ninguém nunca me explicou, sabe? Aí eu queria pedir para o senhor se numa aula, algum horário, se eu conseguir agendar para explicar para nós. Claro, claro. Assim, ó, esse é um conteúdo de uma disciplina, tá? Eu trabalho com a disciplina de atendimento, que eu acho que é o próximo semestre de vocês, depois desse. Vocês estão no quarto, né? No quinto atendimento. A disciplina de atendimento, um dos conteúdos da disciplina de atendimento é a questão de criação de orçamento. Então, criar proposta comercial, definir preço de serviço. Provavelmente o que o Miro mandou para vocês foi uma tabela do sindicato,
aquela tabela lá não é uma tabela que dá para levar em consideração Exatamente, era essa tabela mesmo. a ponto de, tipo, a ponta de faca, assim. Mas ela é uma variável que a gente pode utilizar para, sei lá, a gente pode considerar uma porcentagem daquele valor no projeto, né? Mas assim, cara, o que eu posso te dizer, sabe? Existem alguns caminhos de fazer uma mensuração de uma proposição de preço. Esse é um conteúdo que eu vou tratar com vocês, mas não nessa disciplina, porque eu preciso de uma aula para falar sobre isso. Mas tudo depende de algumas variáveis, como, por exemplo, você saber o que significa o teu preço de hora atual, né? Qual é o preço da tua hora atualmente? Um orçamento, ele depende de você conseguir identificar, poder saber qual é o preço da tua hora, e você também ter a cultura de controlar o tempo do teu trabalho. Quando a gente começa a aprender quanto tempo que a gente demora para fazer cada trabalho e qual é o preço da nossa hora, fica muito fácil para definir orçamento. Quando a gente não sabe como calcular o preço da nossa hora e a gente não tem a menor noção de quanto tempo a gente demora para fazer, aí o teu orçamento fica muito baseado na sensibilidade do que tu quer cobrar, do que a pessoa quer pagar. Então, são coisas que a gente tem que aprender a lidar, sabe? Qual é o preço da nossa hora? E o preço da hora não é o preço da profissão, assim, não é, custa R$100 a minha hora, a hora do publicitário, não é isso, né? Tudo depende de cada profissional, de acordo com a experiência que ele tem, de acordo com tudo que ele já investiu para poder fazer aquele trabalho. Eu posso fazer um trabalho que tem exatamente o mesmo tempo, mas com o Joãozinho custa R$50 e com o Pedro custa 5.000. Por quê? Porque, de repente, entre eles, há uma dissonância de investimento em informação, de qualidade técnica, então o preço da hora varia. Mas assim, cara, eu posso, é um conteúdo que eu vou trabalhar, mas eu não tenho condição de trabalhar com ele agora, porque senão eu não consigo cumprir com o meu objetivo aqui da disciplina. Beleza? Não, tranquilo, eu estava por fora dessa matéria, não sabia. Na disciplina de atendimento, cara. Disciplina de atendimento, eu acho que é a próxima que vocês vão ter no próximo semestre comigo. E aí lá eu vou tratar desse assunto aí com vocês. A gente vai montar um orçamento junto, aprender a calcular a hora e mensurar o tempo do trabalho. Ah, bom, beleza, obrigadão. Gente, essa estratégia aqui, ó, Product Placement, alguém já ouviu falar disso? O que vocês entendem por Product Placement? É tipo colocar o produto para ele ser visível. Eu não sei se tem a ver, se é algo mais físico ou se pode ser colocação no produto. Tipo, eu vejo bastante em videoclipes de música que aparece o produto assim em alguma cena. Exatamente, tá? Isso aqui é o que algumas pessoas chamam de merchandise, tá? Mas o merchandise não é certo a gente falar que é merchandise quando a marca aparece na novela, quando a marca aparece no Big Brother, quando a marca aparece sei lá, gente, no reality show, no programa da TV, ou até num programa no YouTube, quando ela está inserida no contexto do conteúdo, né? Product placement é a inserção do produto dentro do conteúdo, de um filme, de uma série, tudo isso é product placement. Então, assim, é uma estratégia, né, que compõe táticas que tem a ver com a exposição de marcas, de produtos dentro de conteúdos normalmente de entretenimento, né, como programas de TV, programas de rádio, seriados, filmes, novelas. A marca ela pode estar ali explícita, tipo, aparecer em primeiro plano, as pessoas falarem o nome da marca, como pode estar também de uma maneira mais implícita, em que passa uma cena assim, tem lá a fachada daquela empresa mais distante. Então, esse tipo de estratégia em que a gente coloca a marca dentro do conteúdo é o que a gente chama de product placement, tá? Então, a gente tem o visual, quando só aparece a marca, assim, na cena,
em um determinado contexto. Auditivo ou verbal é quando as pessoas elas falam o nome da marca, ou a marca é citada, né, tem o áudio da marca no meio do conteúdo. Enfim, quando tem não só o visual, mas também tem o som. Contexto, esse é o tipo de product placement em que a marca vira quase que um personagem do conteúdo. Então, vocês imaginem, sei lá, as pessoas falando da marca, mas de uma maneira natural, a ponto de entender que aquilo faz parte da narrativa, né? E aí a gente tem ainda o interruptivo, que é aquele famoso, tipo aquelas propagandas da TechPix, talvez vocês devam lembrar disso. Tem muito em programa de televisão, tipo Faustão, esses programas aí da Record, do SBT, em que o programa ele não sai para o break comercial, né? Ele não sai para o break comercial, ou seja, não é pausado assim para entrar a propaganda. É o próprio interlocutor, é o responsável pelo conteúdo que traz a marca no meio do conteúdo que a pessoa está assistindo. Então, tem aqui o fulano de tal que vai trazer um recadinho para você. Aí troca a cena, assim, mas ainda está dentro do programa. Ele não sai de dentro do programa, né? Então, ele é uma apresentação da marca de uma maneira bem explícita e interruptiva. Ou eu tenho lá um cara que é um produtor de conteúdo no YouTube, tem a publicidade do YouTube, que roda antes do programa, às vezes roda no meio do programa, do nada para e roda propaganda, mas além disso ainda tem o cara que é o próprio produtor do conteúdo falando da marca no meio do seu conteúdo, né? Então aqui a gente está interrompendo o conteúdo com a propaganda. Um dos casos mais clássicos de product placement no cinema, gente, é esse daqui, tá? Que é o filme Náufrago, né? Esse product placement é tão bom, que o produto, ele virou um personagem do filme, um dos principais personagens do filme, que é o Wilson, né? O Wilson era uma bola de vôlei, que o personagem aqui, que era era um personagem do Tom Hanks na época, ele era o amigo de uma pessoa que estava presa numa ilha deserta, né? Então, ele chamava a bola de Wilson, o Wilson tinha um desenho ali de uma carinha na bola, o Wilson virou um personagem e tal do filme. E todo mundo lembra disso, né? Nesse mesmo filme tinha outras marcas, como o FedEx, por exemplo, que aparece aqui nessa cena. E tem algumas coisas muito legais, assim, desse filme, que também tem a ver com product placement, que no caso, eu não sei se vocês lembram dessa história, mas o cara, ele estava em viagem e por algum motivo, não sei se um barco estragou ou foi um avião que caiu, eu não lembro exatamente como, ele foi parar nessa ilha. E ele tinha uma família, né, tinha uma mulher e tal, era casado com uma mulher que estava em outro lugar, tipo, na cidade, né? E ele ficou anos na ilha, tipo, 2, 3, 5 anos, não lembro. Ficou 5 anos que o avião caiu. Exatamente. E aí, gente, nesses 5 anos, teve um cara que era tipo um inimigo dele, era uma pessoa que ele não se dava, assim, na empresa dele, sei lá, que ficou com a mulher dele depois desse período aí dos 5 anos. Tipo, um cara meio que traiu ele, assim, e ficou com a mulher dele. E esse cara, ele era chamado de Spalding. E Spalding é o nome do produto que é concorrente do Wilson nas bolas, né, na produção de bolas de esporte, que é aquela bola de basquete. Vocês já devem ter visto aquela bola laranja escrito Spalding. Então, assim, além deles fazerem a propaganda da Wilson, eles ainda tipo, tiraram sarro da Spalding, dizendo que a Spalding é tipo uma marca traidora, é uma marca que não vale nada. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Professor, mas isso não pode levar em processo? Eu não sei aqui se aconteceu alguma coisa. Nos Estados Unidos, isso é muito comum, tá? A gente percebe as marcas competindo
no intervalo comercial, uma comparando a outra. Aqui no Brasil, a gente tem um pouco mais de... Não é tão comum esse tipo de coisa, tá? A gente, tipo, falar do concorrente na comunicação. No caso desse Spalding, é um nome, tipo... É um nome, né? É um nome próprio, acho que é um sobrenome, sei lá. O Bob's fez isso, se não me engano. Não faz muita diferença, sabe? Mas deve existir algumas restrições aqui no Brasil para a gente não tratar da concorrência com tanta agressividade, tá? Mas existe. Agora pela manhã eu estava assistindo aqui um jornal e aí apareceu uma propaganda dessas marcas chinesas aí que ninguém confia muito. Como é que é o nome? Não vou lembrar. Mas na propaganda do carro, para tentar se valorizar, ele estava falando da Chevrolet Tracker. Ele estava se comparando com a Chevrolet Tracker, dizendo que ele era melhor de acordo com um estudo que saiu na imprensa. Então, sei lá, dá para dizer, na minha opinião, dá, mas pode ter algum tipo de impacto de processo, alguma coisa parecida, mas não há nada muito explícito assim na legislação a ponto de dizer assim, você não pode citar o nome do concorrente, e senão você pode ter algum tipo de denúncia ou algo parecido. Não existe nada assim nesse sentido. Mas aqui no Brasil a gente percebe que culturalmente a gente tende a proteger o coitadinho, sabe? Então, se eu tenho uma marca que é muito soberba e começa a falar mal do concorrente, a nossa tendência é tentar meio que proteger o concorrente, a gente meio que cuida do segundo colocado, daquele que é inferior, mas eu acho que é uma coisa meio cultural, sabe? O americano não tem isso. É diferente. Sobre rádio, tá? Esse é um jeito que dá para fazer product placement no interior e que é legal, sabe? Normalmente no interior tem rádio, né? Tem programas de rádio e tal, e que a comunidade assiste esses programas. Só que aí quando a gente vai comprar um anúncio, vai pagar para aparecer nesses programas, ao invés de a gente aparecer lá nas vinhetas, com aquela voz de radialista de AM, todo esquisito, lendo um texto qualquer, esse tipo de anúncio aqui, de product placement, é mais ou menos assim, a gente faz com que o radialista, né, o comunicador da rádio, traga o produto dentro do contexto do programa. Então, por exemplo, a Trento fazia um trabalho bem legal aí com o Pretinho Básico, alguns anos atrás, em que os comunicadores, eles comiam chocolate durante o programa, falavam do chocolate durante o programa. Quando, sei lá, falavam de uma piada e tinha um doce, eles falavam Trento. Então, eles traziam o Trento dentro do contexto do conteúdo, né? E não simplesmente como um anúncio clássico de propaganda inserido no meio do programa, sem que haja um vínculo com o conteúdo que se está trabalhando naquele programa e a característica daquele produto. Aqui a gente tem, então, a possibilidade de a gente fazer um patrocínio com influenciadores em que eles produzem conteúdo para a marca. Tá? Vocês já devem ter visto, por exemplo, aqueles vídeos de review ou vídeos de unboxing, que eles recebem o produto, abrem a caixa e contam toda a experiência de como abrir aquele produto, o que eles pensam daquele produto. Isso é um conteúdo que foi criado, é tipo o product placement do influenciador digital, mas não é simplesmente uma propaganda do product placement. Inclusive aqui, a gente tem, nesse tipo de ação com influenciadores digitais, a gente tem situações em que o influenciador, ele fala mal do produto, ele tipo, critica o produto, é um conteúdo um pouco mais verdadeiro, assim, do que simplesmente um patrocínio, em que aquele cara está usando a marca e tal, ele já tem um envolvimento um pouquinho diferente aí com o patrocinador.
Beleza. Mais uma estratégia que eu quero explicar para vocês aqui, gente, é merchandising, tá? O que vocês entendem por merchandising aí, gente? Se product placement é colocar a marca inserida no conteúdo, o que é merchandising? Inserido no ambiente, tipo em mercados, aqueles negócios que tem o símbolo da marca, essas coisas? Então, aqui no Brasil... Uma competiçãozinha de merchan? Como? Uma forma mais competitiva de merchan? Não. Assim, comunicação do produto em programas, né, produtos de entretenimento, é product placement. Então, apareceu na novela, apareceu no cinema, apareceu na série. Isso a gente chama de product placement. O que é merchandising? Tá? E assim, o product placement no Brasil, ele é confundido, ele de uma maneira popular, ele é chamado de merchan, como o colega comentou agora há pouco. Tá? Isso é product placement. Tá? Merchandising é outra coisa. Merchandising tem a ver com exposição do produto no ponto de venda. Exposição do produto no ponto de venda. Então, por exemplo, onde é que vende o produto? No supermercado, é lá que eu vou ter uma comunicação especial do produto. Onde é que vende o produto? É na boate? É na casa noturna? É lá onde eu vou ter a exposição do produto. Onde é que vende o produto? É na loja, sei lá, na loja de roupa? É lá onde eu vou ter a exposição do produto. Então, isso é como se eu tivesse uma comunicação especial do produto no ponto de venda, para estimular a venda daquele produto. Merchandising tem a ver com isso, comunicação do produto no ponto de venda. Então, por exemplo, essa é uma foto da minha família, tá? Isso aqui é em Ronda Alta, aqui perto de Passo Fundo, de um mercado que existia, isso era a década de 60, 70, que era chamado de Comercial Guzatti. Esse menino aqui que está escondido aqui é meu pai, esses caras aqui são meus tios, esse aqui é meu avô, e essa aqui é minha avó. E esse aqui era o que a gente chamava de secos e molhados, que era tipo um mercado da época, que mal tinha produtos, não tinha gôndola. Talvez vocês já devam ter visto mercados como esses, mercadinhos como esses aí no interior. Como é que funcionava, gente? Não tinha gôndola, né? A pessoa chegava e ela perguntava lá, dona Ilse, eu quero 1 quilo de arroz. Não tinha o produto arroz para pegar na prateleira. Ela ia lá, pegava a granel, colocava num saco, pesava o arroz, colocava o preço e entregava para a pessoa, né? Eu quero aí uma perna de salame. Ela pegava a perna de salame e entregava para a pessoa. Então, imaginem, era um mercado que não tinha prateleira, não tinha gôndola, não tinha embalagem, né? Tudo isso era feito de uma maneira muito pessoal ali, entre o cliente que chegava na loja e o vendedor, né? Era assim que funcionava o mercado naquela época. Só que, com o tempo, esse modelo, né, de compra, ele não funcionava mais por causa do volume de compradores, do volume de produtos. Existiam algumas regiões, né, que existiam muitos consumidores, e aí se buscou uma outra maneira de gerar essa exposição do produto, da marca. E aí a gente tem as gôndolas do supermercado, né, como a gente está exposto aqui. A gôndola do supermercado, e aqui eu estou falando de supermercado, mas poderia ser uma loja de roupa, poderia ser qualquer empresa varejista. Nesses espaços, eu não tenho lá a dona Ilsa conversando com o cara, falando que o arroz 1 é melhor que o arroz 2. Não tem isso, é só o consumidor e o produto. E aqui existe a necessidade de melhorar a comunicação do produto. Então, essa interface, né, essa experiência de comunicação do produto com o cliente nesse espaço de varejo, é dali que nasce a estratégia de merchandising, que é melhorar essa comunicação, é apresentar uma embalagem que é mais legal, é criar algum recurso especial de comunicação na gôndola, na vitrine, tudo isso é merchandising. Não sei se vocês já pararam para analisar,
Mas às vezes a gente está na rua aí, sei lá, no trânsito, e existem alguns carros, principalmente, tipo, alguns carrinhos tipo doblô, esses carrinhos que tem um furgãozinho, e aí na porta do carro, atrás do carro, está escrito a palavra merchandise. Né? O que é aquele carro? Né? Para que serve aquele profissional que está naquele carro? Então, esses profissionais, eles são responsáveis por manter, né, o varejo abastecido e cuidar da comunicação do varejo. Então, eu tenho lá o carrinho de merchandise da Coca-Cola, com o profissional de merchandise da Coca-Cola, o que ele faz? Ele tem tipo um circuito em que ele vai em vários pontos comerciais na cidade, ele repõe produto, ele vai lá e leva uma peça de comunicação, ele ajusta o produto na gôndola. Mesmo no supermercado, às vezes a gente percebe que tem algumas pessoas que estão trabalhando no supermercado, mas não são funcionários do mercado. São funcionários da indústria. Essas pessoas estão lá fazendo pesquisa de preço, ela tá ajustando as embalagens para o produto ficar bonitinho, assim, na gôndola. Isso é um trabalho de merchandising. Então, merchandising é comunicação no ponto de venda. Product placement é o colocar a marca no conteúdo comercial. Alguém quer falar alguma coisa aí? Professor, tem embalagem pode ser um tipo de merchandising? A embalagem por si só é uma estratégia, né? É uma coisa muito importante no produto. Mas dentro do que a gente chama de merchandising, a gente está falando da qualidade da comunicação no ponto de venda. E a embalagem, de alguma maneira, influencia, né, na qualidade de comunicação do ponto de venda. Então, eu entendo, assim, que a embalagem é um componente do merchandising, é um elemento que faz parte, né, de uma estratégia de merchandising. Mas ela é tão importante que ela pode ser pensada isoladamente, né? Só a embalagem do produto exige aí todo um olhar específico, um pensamento estratégico, né? Tem mais uma. O Pepsi on Stage em Porto Alegre seria uma forma também? Porque é tipo um local que tem a marca, vende o produto, não sei. Legal. Então, na propaganda, assim, a gente tem as coisas que se misturam, né? Então, por exemplo, o Pepsi on Stage. Pepsi on Stage, eu tenho aí, provavelmente, uma ação de patrocínio, que é a de naming rights, de um lugar que cedeu o nome para virar Pepsi. É como se fosse, sei lá, nos estádios de futebol tem alguns casos novos aí, como, por exemplo, alguém me ajuda aí, gente, é o nome de um naming rights de um estádio de futebol no Brasil aí. Corinthians agora, que é da Magalu, da Magazine Luiza. Ah, é? Não sabia. O que é Magalu e Magalu Station? Como é que é o nome? Arena Magalu, acho que é, se eu não me engano. Hã? Arena Magalu? Isso. Mas que horror. Tá. Mas beleza. Provavelmente no caso da Pepsi on Stage eu tenho aí um naming rights de alguém que tinha uma casa e vendeu para Pepsi. Então eu tenho patrocínio. Provavelmente eu tenho aí uma estratégia de evento, porque é a Pepsi organizando eventos, então eu tenho eventos da Pepsi. E além disso, eu ainda tenho merchandise, que é toda a exposição do produto dentro dessa arena, né, dentro desse espaço de shows, toda a comunicação da Pepsi dentro desses espaços, no ambiente de venda do produto. Então, eu tenho os três, entende? Acho que foi a Bárbara que falou. É patrocínio? Talvez seja, tá? Estou pensando aqui que possa ser um patrocínio. Eu tenho eu tenho merchandising e talvez eu tenha evento também, né? Porque os eventos são organizados com o nome da marca, deve ter uma programação de show, sei lá, que leva o nome da marca. Talvez eu tenha também a questão de eventos envolvida, que é uma outra estratégia que eu vou falar mais para frente, que é a organização de eventos. Mas, enfim, eu queria que vocês se ligassem nisso aqui, tá? Product placement, inserção de comunicação promocional em um conteúdo de entretenimento. Merchandising, comunicação promocional no ponto de venda, no PDV, né? Então,
Isso aqui do ladinho, ó, é product placement, falar do produto no meio do programa. Isso aqui da Active, ó, materiais de comunicação na gôndola, produto bem exposto, embalagem bonita, isso é merchandising. Então, toda essa operação, né, para colocar o produto no mercado, no lugar certo, na hora certa, com a quantidade certa, com o preço certo, tudo isso aqui é merchandising, né? Esses materiais de exposição de produto, assim, né, essas ilhas, né, que a gente chama ilhas de apresentação de produto, isso tudo merchandising, né? Então, aqui, o merchandising é legal a gente entender como uma estratégia em que a gente tem uma cooperação entre o lojista, que é quem tem a loja, né, um supermercado, e a indústria, que é quem produz o produto. E um bom merchandising, uma boa estratégia de merchandising é aquela que os dois ganham. O lojista ganha mais e por vender mais produto, e a indústria ganha mais também, porque o produto dela foi comercializado, né? Tem algumas coisas que às vezes chamam atenção, gente. Então, por exemplo, esses dias eu estava no supermercado e aí eu passei assim nessa área de dos frios, né? E aí eu olhei o produto, olha esse iogurte que tá ali, tá vendo? Ele tá todo bagunçado. Qual que é a impressão que vocês têm quando o produto tá assim bagunçado, gente? Perceba, tá tudo certinho, ó. A margarina ali, mas o do meio tá tudo jogado, né? Tá tudo jogado esse iogurte do meio. Qual que é a impressão? O que vocês pensam quando vocês passam na gôndola e vê assim o produto desse jeito? Que é aquele que tá perto da data de validade e que tá, tipo, mais barato. Exatamente, tá? Provavelmente foi isso que aconteceu, tá? Um produto que ele passa uma ideia de que tá em promoção de venda, sabe? É o balaião, né? Provavelmente foi isso que eles tentaram fazer, sabe? De tentar vender uma ideia de que o produto estava muito barato, que ele estava em promoção, que talvez tivesse perto para vencer. Percebam, vocês nunca tinham talvez pensado sobre isso. E agora eu fiz essa pergunta e vocês trouxeram essa ideia, né? Então, é como se fosse um sinal que a gente recebe, da exposição do produto que indica alguma coisa para a gente. É um sinal, né? Mas eu pensei, talvez seja por causa que alguém está arrumando ainda aí a parada e não chegou ali nesse iogurte, não arrumou. E aí eu fui no outro dia e continuava, ó, eles só trocaram a posição e jogaram esses para o canto. Então, de fato, ele estava assim de propósito, né? Esse iogurte estava assim de propósito. E é justamente isso, ele estava em alguma promoção, ele estava com alguma situação assim de necessidade de venda rápida, porque ele estava prestes a vencer. E aí essa apresentação ela gerava para a pessoa que estava passando ali uma oportunidade de promoção de vendas. Então, uma coisa que é legal também é que assim, a publicidade, a campanha, né, ela pode estar inserida no contexto da apresentação do produto no merchandising. Isso é uma coisa muito legal. Quando a gente consegue colocar a campanha no ar e, ao mesmo tempo, o mesmo tema da campanha, né, a gente está usando num product placement, a gente está usando no merchandising, a gente está usando em um patrocínio com alguns influenciadores que tem a ver com o produto. Quando há essa sinergia entre as ações, acontece o que a gente chama de comunicação integrada, né? Então, isso é o que é mais profício, assim, quando a gente pensa em plano de campanha. É ter um conceito em que, nas diferentes estratégias, essa marca está exposta de uma maneira, mas respondendo, né, comunicando, reforçando a mesma ideia. Olha só isso aqui, tá? Vou tomar banho, viu? Eu volto rapidinho. Eu acho que eu
Coca-Cola Zero apresenta o impossível é possível. Não vou lá! Abre essa porta, filho! O delicioso sabor zero calorias é possível. Tá, então assim, tipo, o comercial é muito tosco, tá? Mas não é isso que eu quero, não é isso que eu quis dizer. Não é isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui é o seguinte, a Coca-Cola tinha um produto, que era a Coca-Cola Zero. E existia um tabu, que era, tipo assim, é impossível que a Coca-Cola Zero sem açúcar tenha o mesmo gosto, tenha o mesmo sabor que a Coca-Cola tradicional. É isso que as pessoas diziam, e sinceramente é isso que eu acredito, tá? Mas eles queriam criar uma campanha para mostrar para as pessoas que o impossível, ou seja, que a Coca-Cola Zero era possível, ou seja, que a Coca-Cola Zero ela tinha o mesmo sabor que a Coca-Cola tradicional. Beleza, eles fizeram essas campanhas aqui, que tinha, tipo, situações inusitadas, em que a pessoa conseguia fugir daquela situação, que ela conseguia resolver aquela situação, que parecia impossível, ela conseguia, ela tinha a possibilidade de fugir, de resolver o problema, né? Só que, assim, em paralelo, essa campanha estava na TV. Em paralelo, existia o lançamento do filme Missão Impossível. E aí, lá no lançamento do filme Missão Impossível, a Coca-Cola fez exposição de produto de product placement da Coca-Cola Zero. Então, eu tinha essa campanha rodando, tinha product placement no filme Missão Impossível, que também tinha a ver com o conceito da marca. No merchandising, olha só o que eles fizeram. Sabe, exposição do produto de um jeito que também passava a ideia de que o impossível era possível. Então, perceba, eu tenho a campanha na TV, eu tenho o product placement no cinema, eu tenho o merchandising no ponto de venda. Tudo isso vendendo a mesma ideia, de que o impossível é possível. Né? E aí eu tenho... e não é simplesmente uma replicação de peça, né? Não é simplesmente uma replicação de peça. Eu tenho ali uma peça conceito, um cartaz, e o cartaz está em todos os lugares. Não, eu tenho uma narrativa aí transmídia. Em cada lugar, o conceito está sendo explorado pela marca de uma maneira diferente, mas sempre respondendo o mesmo posicionamento pretendido. O mesmo posicionamento pretendido. Isso aqui é pica, isso aqui, tipo assim, é foda, né? Isso é pensar a comunicação de um jeito fora de série, né? De um jeito fora de série. Então, assim, a embalagem, como a Bárbara comentou, e o rótulo, né? Porque são duas coisas diferentes. A embalagem é o recipiente. O rótulo é o que traz ali a identidade visual nesse recipiente. Mas tanto a embalagem quanto o rótulo, eles são muito importantes na comunicação do produto no ponto de venda. Por isso que eu defendo a ideia de que a embalagem e o rótulo, desculpe, gente, são estratégias, são ações, são táticas que estão dentro dessa estratégia que a gente chama de merchandising. Algumas peças, né, que são muito utilizadas aí no merchandising, como, por exemplo, display de ponto de gôndola, né, que são esses displays que aparecem, assim, em alguns espaços ali da gôndola. Né? Nesse caso aqui, gente, eu tenho... o cara lá tá andando pelo supermercado e aí ele tem, além da exposição do produto no lugar onde ele sempre está, existem alguns outros pontos em que a gente reutiliza, né, que a gente recoloca o produto. Então, ele ganha mais visibilidade nesses pontos neutros. Assim. Normalmente, as pontas de gôndola do supermercado, elas são expostas, elas têm a exposição de alguns produtos. E esses espaços promocionais, né, por exemplo, ponta de gôndola, eles são comercializados. Então, a indústria paga para o varejista para colocar o produto num lugar especial. E aí, isso aqui é um acordo comercial entre a indústria e o varejo. Dependendo do lugar,
é mais caro, né? Então, eu tenho um determinado lugar no supermercado que a indústria tem que pagar mais para aparecer. Além de todo esse material de comunicação, que ajuda o varejista, mas também é um acordo comercial entre a indústria e o varejista. Então, eu posso ter a ponta de gôndola e ainda toda a lateral de uma gôndola, um pedaço da gôndola. Displays de saída, que são essas peças que ficam assim no caixa, né? Para a pessoa comprar um produto no impulso. Então, é muito comum, por exemplo, no supermercado, a gente ter alguma exposição de produto, parece um bretezinho, assim, né? Em que a gente está ali com um carrinho de supermercado, ou logo para pagar, e ali tem outros produtos que a gente pega, que a gente pode vir a comprar no impulso. Então, esses pontos de exposição também são pontos pagos, tá? Então, a indústria paga para poder usufruir desses espaços e tentar Ali ganhar no Zafre tem mais. bastante disso. Ali Mas no Zafre, todos os mercadinhos têm, sabe? Mas o Zafre tem, o Bourbon tem, com certeza. eles fizeram aquela fila única para você entrar nos caixas, aí tem todo aquele paredão assim de conteúdo para ti. E tudo aquilo ali, gente, é espaço vendido, tá? Tudo é acordo comercial. Tem uma indústria, não, eu vou vender aqui meu produto, tá, mas além disso eu queria ter um espaço de merchandising aí, em displays de saída. Beleza, então vamos negociar desse jeito o produto. E aí eles fazem um acordo comercial lá, o Zafre coloca o chocolate na gôndola do chocolate e, além disso, coloca o chocolate no display de saída. É isso aí. Adesivos, tá? Isso não é tão comum, mas dá para usar também, tá? Adesivos Isso é mais comum por exemplo, adesivo de vitrine, adesivo em espaços, tipo assim, em lojas, é mais comum do que a gente observar assim em supermercado. Mas também é uma ação de merchandising. Olha esse caso aqui, eu tenho um adesivo, e aí lá na frente eu tenho o produto, e também tem uma espécie de um display ali, do ladinho do produto, que destaca o produto na gôndola. Esses quiosques de degustação, gente, ou quiosques de promoção de vendas, tá? Tudo isso aqui também é merchandising. Então, eu tenho uma situação lá de alguém que está oferecendo um produto para a pessoa experimentar, mas às vezes eu tenho, assim, alguns pontos de troca, né? Tem uma promoção lá que o cara, ele junta não sei quantas embalagens e troca por sei lá, por um faqueiro, né? Esses pontos de troca também são pontos de merchandising, que pode estar dentro do supermercado, pode estar na entrada do supermercado, enfim, também são pontos que podem ser utilizados ali para exposição de produto, troca de brindes, enfim. Saudades da promoção da Coca-Cola. Lembra, professor Cunhão? A gente juntava um montão de tampinha, pegava aquelas, tipo, miniatura da Coca-Cola, garrafinha da Coca-Cola. Era legal pra caramba. Era legal. Mas hoje a publicidade tem uma nova norma da publicidade que não permite mais esse negócio de venda casada. Por isso que não tem mais. Foi aprovada uma lei, acho que foi em 2012, 2013, em que a gente não pode mais ter esse tipo de situação, a não ser que a gente ofereça para a marca a possibilidade de vender os produtos separadamente. Então, a gente tinha lá, sei lá, os mini cracks da Coca-Cola. Se eles fossem ofertados hoje, eu teria que dar para a pessoa a opção de comprar o mini crack sem comprar Coca-Cola, né? Se eu tivesse essa opção, eu poderia fazer a ação. Mas aí, como esse tipo de ação já não se torna tão interessante, porque as pessoas vão acabar comprando o mini crack sem comprar Coca-Cola, eles não estão mais fazendo. A mesma coisa com os bichinhos da Parmalat, né? Foi um sucesso no início dos anos 2000 e tal. E não se faz mais por causa disso. Se vocês forem analisar, por exemplo, o McLanche Feliz e o brinquedo do McLanche Feliz, ou o brinquedo do Burger King, a pessoa compra o McLanche Feliz e ganha um brinquedinho. Mas lá no McDonald's, tu pode vir comprar o brinquedo sem comprar o McLanche Feliz. Então, esse tipo de situação precisa se estabelecer. Por isso que isso aqui já não é tão comum, sabe? Essas coisas desse tipo aqui. Mas dá para fazer desde que cumpra a legislação.
É por isso que parou de vir os Tazos, aquelas coisas nos salgadinhos. Exatamente. Mas recentemente eles fizeram isso de novo, né? Pois é, mas aí eu não sei exatamente como é que funciona, cara. Talvez, até dá para procurar, eles devem ter algum canal de venda dos Tazos na internet. Deve ter alguma coisa em que a pessoa ela pode comprar, sabe? Eu não cheguei a pesquisar sobre isso, mas essas vendas casadas, elas não estão mais permitidas, sabe, por lei. Se houver alguma denúncia, se alguém te fizer alguma coisa, tu pode vir a ter algum problema de multa, sabe? Eu lembro que antigamente tinha muito de venda casada, até produtos tipo de roupa. Eu lembro que Seninha, né? Comprava a sandália do Seninha, ganhava um, um boné do Seninha, uma pulseira do Seninha, ganhava lá, comprava a sandália da Hello Kitty, ganhava não sei o que da Hello Kitty. Hoje não tem mais isso. Para o público infantil não é mais permitido venda casada. Se eu quiser atrelar um produto com um brinde, eu tenho que oferecer para a família, para o pai, para a mãe, a possibilidade de comprar o brinde sozinho. Gente, outras ações aí de merchandising, tá? Banderola, essas forrações plásticas, às vezes a indústria oferece para o varejista para ele poder fazer, enfeitar o ponto de venda, tentar criar alguma exposição diferente aí. Ilhas de produtos, né? Isso aqui é muito um acordo comercial, então a indústria vai lá e cria uma promoção especial em que se você compra, sei lá, não sei quantos produtos, ganha um cupom para concorrer para uma viagem, para concorrer a um sorteio de um carro. E aí, esse tipo de coisa, normalmente tem uma exposição de produto em ilha, né, como tem aqui. E isso torna o produto mais evidente e faz com que ele tenha mais capacidade de sensibilizar ali a pessoa na hora da compra. Tudo acordo comercial, gente. Tipo, a indústria vai lá, paga para aparecer mais, para criar essa experiência diferente aqui de exposição. É assim que funciona. Né? Infláveis na frente do estabelecimento comercial, do mercado, da loja. Às vezes é inflável, às vezes é algum outro tipo de exposição. Tudo merchandising, gente. Tudo merchandising. Né? Móveis, isso que é muito comum em lojas do shopping, são algumas peças que ficam penduradas assim no teto, adesivos, né? Esses são móveis. Luminosos, isso aqui já é mais comum nas casas noturnas, assim, nas boates, nos restaurantes. Né? Isso aqui também é merchandising. Eu estou apresentando ali a marca no lugar onde eu vendo o produto. Aí eu tenho alguns brindes que porventura podem existir numa casa noturna, como por exemplo um copo diferente, colorido, personalizado da marca. Tudo ação de merchandising, gente. No Planeta Atlântida tinha as barracas, tinha os stands onde tinha as festas, cada um tinha, digamos lá, a festa da Skol, tinha lá, tinha a festa da Coca-Cola, a festa da Sprite. E se vendia o produto também? Sim, vendia o produto lá. Se eu tenho essa questão de exposição da marca atrelada à venda, é merchandising. Nesse caso aí, é parecido com o que a Bárbara falou. Eu tenho duas estratégias aí talvez até três. Eu tenho a questão do evento. Então, a Skol, ela organizou um evento dentro do Planeta Atlântida, que era a festa da Skol. Eu tenho patrocínio, porque a Skol provavelmente é uma patrocinadora do evento Planeta Atlântida. E deve ter a exposição da marca dela em outros materiais, que não só o stand. E eu ainda tenho o merchandising, que é a venda do produto, a comunicação especial para a venda do produto no ponto de venda. Esses outros materiais aqui não são tão comuns, mas às vezes a gente encontra no mercado. Esse Take One aqui é tipo um folheto, né? Que tem na própria gôndola. Então aqui poderia ser, por exemplo, uma receita que a pessoa tira dali. E aí a receita tem a tal do produto, esse lisa, e tem outros ingredientes que a pessoa compra no mercado, como se fosse uma listinha, e depois ela faz a receita em casa.
Bem legal, simples e funciona. Stopper, que são essas, parecem placas, né, que ficam na paralela, assim, aliás, na perpendicular da gôndola, e isso gera uma facilidade para a pessoa encontrar o produto quando ela está caminhando entre o corredor do supermercado. Então, de repente, ela está procurando lá o caldo quinor e ela enxerga essa placa de longe, ela vai direto no produto, compra o produto, lembra que tem que comprar o produto e tal. Esse wobbler é tipo uma peça que fica suspensa, assim, uma peça de plástico que fica colada na gôndola e fica suspensa. Então, com o ar condicionado, a movimentação das pessoas, ele meio que se movimenta, assim, e fica se mexendo. Também uma peça de exposição, nada demais, gente. Do lado aqui tem mais um stopper, ó, como vocês podem ver, tem um stopper. Então, são só exemplos que eu estou mostrando para vocês, tá? Pessoal, eu vou ficar por aqui hoje, tá? Eu vou seguir na próxima aula, eu converso sobre os outros. Tem mais umas 3 ou 4 estratégias para comentar para vocês. Mas essas 3 são algumas que eu acho que vocês poderiam considerar. Aliás, 4. Eu falei de 4 estratégias nessa manhã. Product Placement, Marketing de Guerrilha, Patrocínio e Merchandise. Vocês podem considerar como possibilidades para o plano de campanha de vocês aí, quando vocês forem montar o Canvas, se vocês acharem que faz sentido, né? Que poderia ser viável e tal. Além daquilo que vocês sempre pensam, tentem avançar um pouquinho para algumas ideias nesse sentido. Tranquilo, gente? Certo, professor. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário?